Então hoje o nosso tema, nós vamos falar investindo nas virtudes, né? Quem aqui fez a nova resolução para 2013? Quem tem novas resoluções para conquistar? Né? Só tem 2 pessoas? Ah, então tá bom. Bom, geralmente a gente faz novas resoluções, né? A gente faz um balanço do ano e a gente vê o que a gente quer adquirir. Então a gente começa janeiro, né? Realmente determinado, focado nas novas metas. Para fevereiro, assim, a gente já começa a dar uma corridada. Em março a gente já volta a fazer tudo que era antes. Estou sozinha ou tem mais alguém que faz assim? Todo mundo já experimentou isso, né? Essa é a boa notícia, a gente não está sozinho. É isso que a gente vai falar sobre hoje. Muito raramente a gente lembra de incluir novas virtudes nas nossas resoluções. Geralmente é para emagrecer, fazer exercício, não é mesmo? Mas muito raramente a gente fala, não, esse ano eu quero ser um pouco mais bondosa, esse ano eu quero ter um pouco mais de perseverança. Então, isso que às vezes enfraquece as nossas resoluções. A gente esquece de buscar nova atitude, nova ajuda. A gente continua fazendo as mesmas ações na esperança de ter um resultado diferente. Mas a gente sabe, para a gente modificar algo, a gente tem que acrescentar novas coisas na vida da gente, né? Então esse é o assunto da noite de hoje. A gente vai falar de como a gente pode investir nas virtudes, para que a gente possa adicionar as virtudes das nossas ações, para a gente com certeza criar as nossas resoluções, para que 2013 seja um ano de grande sucesso para cada um de nós, né? Então vamos lá. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Virtude é uma disposição estável em ordem a praticar o bem. Revela mais do que uma simples potencialidade ou uma aptidão para uma determinada ação boa. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Para o espírito Emmanuel, a virtude é sempre sublime e morredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. E no Livro dos Espíritos a gente vê a pergunta 893, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então aqui a gente já aprende no Livro dos Espíritos que tem muita virtude quando a gente já começa de forma deliberada a querer transformar as nossas má tendências, não é mesmo? Isso é muito importante. Então quando a gente começa a buscar o caminho das virtudes, a gente vai se dando conta que benefício que traz para a gente uma vida mais ética. A gente vai começar a ter um pouquinho mais de entendimento, o valor de experimentar uma vida com um pouquinho mais de amor, em vez de tanto medo. Uma vida com um pouco mais de bondade, em vez de culpa. Então essa vida de forma ética nos traz um pouquinho mais de paz. E mais importante que isso, a gente aprende que a falta de ética é muito destrutiva para nós. A gente começa a se dar conta o quanto que a nossa falta de virtude é destrutiva para nós, o quanto traz de complicação para a gente, não é mesmo? E não só para a gente, mas para as pessoas à nossa volta. Então, é um caminho que nos leva à felicidade, um acordar das nossas virtudes, é um caminho que nos traz um pouco mais de paz mental, um pouco mais de paz na nossa consciência. E o contrário disso já é o sofrimento. Não é mesmo? O princípio inteligente estagiou nos vários reinos da natureza. Nosso passado histórico proporcionou a automatização de hábitos e atitudes. Essa é a nossa herança, são as nossas tendências. Há hábitos positivos e negativos. Os positivos devem ser incrementados,
os negativos extirpados. A lei do progresso exige que o princípio inteligente vá se despojando dos liames da matéria. Então é imperativo que a gente vá devagarzinho eliminando os negativos. Entre os vícios, qual podemos considerar mais radical? E vem outra vez o Livro dos Espíritos nos educar. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendem para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Então, na realidade, esse é o nosso combate, esse é o nosso bom combate. Vocês lembram a passagem que Jesus fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada? Então essa é a espada que Jesus veio nos trazer, a determinação de nós combatermos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que são as raízes das nossas má tendências, que nos impede de estar buscando as novas virtudes. Às vezes, por mais que a gente queira buscar, essa raiz vem e contamina, como diz no Livro dos Espíritos, neutraliza os nossos esforços. Então a gente vai olhar sobre todos esses pontos de vista, para que a gente saia daqui munido da habilidade, no entusiasmo de investir nas nossas virtudes. Então, quando a gente não está no caminho da virtude, não está conseguindo praticar esses atos virtuosos, a gente está no sofrimento, não é mesmo? E na realidade, nesse momento que nós estamos, todos nós experimentamos sofrimento, não é mesmo? Em intensidades diferentes, em graus diferentes, mas todos nós passamos pelas nossas crises. Tem algumas pessoas que passam pela crise de forma um pouco mais suave. Elas vão olhando que precisam transformar, as coisas vão acontecendo, elas vão gerenciando e o momento passa. Para algumas outras pessoas, não é tão simples assim. Às vezes o sofrimento vem de forma intensa, que paralisa, não é mesmo? Quem já não se sentiu paralisado no momento de grande dificuldade, não é mesmo? Acho que todos nós podemos nos identificar. Isso acontece porque muitas das vezes a gente fica somente focado na dor, no sofrimento, no medo. E a gente falha de perder a oportunidade de estar olhando o que esse sofrimento está nos trazendo. Cada vez que a gente passa por um momento de crise, tem uma lição preciosa para a gente olhar. Quando a gente aprende a colocar o nosso foco em aproveitar a lição do que nós estamos experimentando, o sofrimento ele vai amolecendo, ele vai ficando mais flexível e a gente vai podendo estar olhando os pedacinhos desse sofrimento e eventualmente ele se dissolve, porque a gente teve a habilidade de captar a lição que ele veio trazer para a gente. Não é mesmo? Então, às vezes, o mesmo evento pode arrasar a vida de uma pessoa, desestruturar completamente, e ela continua sofrendo, e a outra pessoa não tem um grande impacto, porque ela pegou a lição. E muitas vezes a gente falha em olhar, a gente ainda não despertou para aquela lição que a gente está precisando, e esse sofrimento fica se repetindo, se repetindo. Então, toda vez que uma situação começa a se repetir na vida da gente, a gente sempre lembra que tem uma lição para ser aprendida, não é mesmo? E a gente só consegue transformar aquilo que a gente enxerga, não é mesmo? Então, quando a coisa não está de forma inconsciente, a gente não consegue ver o que está acontecendo. E muitas vezes a gente abriga esse sofrimento, e se a gente não cuida dele, se a gente não o desmancha, ele pode se cristalizando cada vez mais. Muitas pessoas sofrem muito e sofrem, às vezes, de forma desnecessária. E esse é um grande aprendizado do nosso estudo de hoje, que está realmente em nossas mãos transformar esse momento, não é mesmo? Muitas vezes esse sofrimento fica tão generalizado dentro da gente, que a gente começa a ficar até quase que viciado naquele sofrimento. Muitas vezes a gente fica de forma tão compulsiva nesse sofrimento, que às vezes isso extrapola e se manifesta em forma de todos os tipos de vício, com comida, com cigarro, tem muitos tipos de vícios.
E um de vícios para algumas pessoas é estar viciado em sofrimento. Começa a gerar tanta adrenalina que a pessoa fica realmente viciada naquele sofrimento e começa um ciclo que às vezes é muito difícil de quebrar, não é mesmo? Mas a gente tem que entender que é esse o trabalho nosso, né? Muitas vezes são essas tendências, esses vícios, esses descontroles que a gente sente, essas são as partes nossas que a gente se sente inadequados. Essas são as nossas limitações, essas são as nossas tendências que roubam o nosso bem-estar, que roubam a nossa paz. E o Paulo, no Hebreus, capítulo 12, o verso 7, ele nos fala que o sofrimento vem para nos disciplinar. Quando a gente começa a se disciplinar, o sofrimento diminui. Então a gente vai vendo como é importante a gente aprender a gerenciar esses momentos de crise, para que de uma forma a gente consiga fazer com que ela se manifeste de uma forma mais suave, que os eventos que acontecem com a gente não nos desestruturem tanto. É um aprendizado, né? A gente vai entendendo que quando a gente começa a tirar a poeira que está acumulado no nosso psiquismo, gerenciado, contaminado por todas as experiências que a gente teve anteriores, dessa vida até de vidas passadas, a gente começa a entender que todos esses sofrimentos, de uma forma ou de outra, independente da intensidade que a gente experimenta, eles vêm nos dizer que tem algo que a gente não está vendo. Eles vêm nos dizer que tem algo que nós precisamos aprender. Então, a gente sabe que a gente não está aqui a passeio, não é mesmo? Todo mundo tem esse entendimento que nós estamos por essa encarnação num momento de aprendizado? Eu gosto de fazer uma analogia como se a gente estivesse no colégio interno. Nós estamos no colégio interno, estamos aprendendo lições e eventualmente os testes vão se apresentar. E quando a gente graduar, a gente vai embora para casa. Então esse é o horário de estudar, o horário de aprender, o horário de passar nos testes, não é mesmo? E quando a gente olha a vida sobre essa perspectiva, a gente aprende a não acalentar um pouco. A gente aprende a não se assustar quando as crises chegam, quando o sofrimento bate à nossa porta. A gente precisa entender, olha, aqui é uma oportunidade de aprendizado. E a gente sabe que a gente pode transcender esse momento e chegar no próximo passo. Então, quando chegar um momento de crise, eu convido todos a vocês a dizerem, oba, agora eu vou aprender algo, oba, eu vou conseguir algo muito de bom para mim, ok? Isso funciona mais do que ficar tenso e perder o sono, acredite. E temos que manter em mente que o sofrimento, gente, é uma fase, passa. Da mesma forma que os momentos de felicidade também passam. Não é mesmo? Porque tudo passa, tudo se transforma, não é mesmo? Nós estamos num contínuo crescer, numa lei de progresso. E cabe então a cada um de nós buscar entender melhor os mecanismos que nos levam a sofrer. Da mesma forma, a gente precisa se equipar de ferramentas para fazer eles se dissolverem quando eles aparecerem. E esse é o propósito nosso, das nossas palestras, dos nossos grupos de estudo. É imperativo que a gente realmente se eduque e descubra maneiras mais produtivas de integrar o sofrimento, porque a gente já sofreu muito, né, gente? Tem muito sofrimento aí, não tem? Todos nós, sem exceção, não é mesmo? Agora está nas nossas mãos, e essa é a boa notícia, de aprender a passar por essas fases de forma um pouquinho mais suave, não é mesmo? Porque essa é a educação que Jesus quer, que nos convida, não é mesmo? Então, quando a gente aprende que a olhar o sofrimento como uma ferramenta, que essa ferramenta é para reduzir a nossa imperfeição, a gente se entusiasma um pouquinho mais a investir nesse trabalho educativo, não é mesmo? Porque a gente quer nos educar na direção da paz, não é mesmo? Desfrutar um pouquinho mais de paz. E quando a gente tem realmente o entendimento que as nossas tendências são frutos das ações que nós tivemos no passado, e nós somos livres para fazer todas as escolhas, mas a gente sabe que a gente é prisioneiro das consequências, não é mesmo? A consequência é infalível, a gente vai estar lá, um momento ou de outro. Vamos escolher as consequências também. Então, quando a gente tem isso em mente bem claro,
a gente começa a priorizar um pouquinho mais essa nossa educação. Então é realmente um trabalho educativo de perseverança da conquista de nós mesmos. Isso é a meta da nossa. E esse é o verdadeiro bom combate. A gente combate muito na vida, não é mesmo? E muitos de nós estão em lutas inglórias, combatendo algo que não está na nossa mão combater, não é mesmo? Quanto de nós quer modificar o outro para ter um pouquinho mais de paz, né? Quantas lutas inglórias que a gente está desperdiçando energia. Então o convite é para a gente usar a nossa energia, o nosso entusiasmo, a nossa força para o bom combate, que é a conquista de nós mesmos. Embora haja dificuldade de conhecermos a nós mesmos, uma avaliação serena de nossa dor e de nosso relacionamento com o próximo pode oferecer-nos uma luz no final do túnel. Além do mais, tomando consciência de nossa ignorância, estaremos alicerçados para detectar a nossa verdadeira capacidade. O processo de evolução do ser humano acontece pelas práticas da lei divinas, presente em sua consciência. Essa prática ocorre pelo desenvolvimento das virtudes. O ser humano, em sua marcha ascensional, é convidado ao despertar da consciência para se entregar a Deus e às leis divinas e agir em sua intimidade, transformando vícios em virtudes. Então, muitos de nós realmente têm muita dificuldade de se olhar, de buscar, né? Ver exatamente onde estamos. Mas é imprescindível que esse acordar de consciência aconteça para que a gente possa aprender a começar a desenvolver as nossas virtudes. E tem um momento que Jesus fala. Lembra daquela passagem quando tem uma mulher que vai ser apedrejada, né? E que eles fazem todo aquele jogo com Jesus, que eles querem que Jesus tome os lados, né? E Jesus fala, brincando na areia, ele fala: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Com certeza, nessa passagem, Jesus nos ensina a indulgência, né? Que é aceitar as imperfeições do outro, sabendo que nós temos as nossas imperfeições. E Jesus nos conhecia, nos conhece muito intimamente. Ele também nos ensina nessa passagem a não julgar, porque sabemos que cada um de nós tem as nossas faltas. Mas também uma outra lição muito importante nessa passagem, que Jesus nos convida a nos olharmos antes de agirmos. Ele nos convida a nos observar, olhar para dentro de nós e ver a nossa consciência antes de agir. Então essa foi uma lição muito importante. Jesus desde então vem nos pedindo, vamos aprender a nos observar, vamos aprender a nos conhecer. E realmente às vezes é um trabalho doído, mas é um trabalho imperativo. Quando a gente começa a fazer a nossa reforma íntima, a gente começa a se conhecer. E é um caminho que não tem volta. Quando você começa, vamos em frente, vamos que vamos. Então aqui a gente gostaria de compartilhar algumas técnicas, uma técnica muito importante de autoobservação. Porque muitas vezes a gente gostaria de investir na nossa reforma íntima, mas às vezes a gente não sabe nem como começar, não é mesmo? Quando a gente está bem, quando está serena, a gente está podendo se olhar, está vigilante, aí tudo bem, não é mesmo? Essa técnica é muito boa para aqueles momentos que a gente está congelado no medo, está com aquela ansiedade que tirou o sono, sabe que tem algo e não está sabendo como. Sou familiar em alguns momentos. Sabe aquela coisa que você fica 2 horas da manhã, que às vezes fica olhando e não sabendo o que fazer? Esse é um momento da gente, uma oportunidade maravilhosa para se auto-observar. Então aqui é uma técnica que nos ajuda de forma gentil, uma aproximação gradual, a poder olhar um pouquinho essa lição preciosa que está aí para a gente conhecer. Que conhecendo a lição, a gente pode buscar qual é a virtude que a gente está precisando investir para poder dissolver a dificuldade que a gente está experimentando, não é mesmo? Então a gente começa olhando o exterior. Começa a observar nesse momento como que você está se alimentando. Estou me alimentando com calma? Estou comendo de forma saudável? Ou estou usando a comida para adormecer algo?
Começa a observar aí. Começa a observar como que está a sua casa, como é que estão os papéis no escritório, como é que está o seu closet. Que às vezes a gente está tão desencorajado, está tão no meio de uma neblina, que qualquer ação externa já ajuda o seu ser a ficar um pouco mais vigilante. Então, qualquer ação exterior que você puder fazer, já é um primeiro passo para você se olhar, para você ver o que está acontecendo com você. O próximo passo é uma observação no interior. Comece a observar como você está se sentindo quando você encontra alguém, ou quando você entra ou sai de casa, quando você chega no trabalho. Comece a observar quais são os movimentos que estão acontecendo aqui dentro de você, de forma bem gentil. Comece a observar quais são os pensamentos que você está nutrindo. A gente sempre fala aqui o quanto que alguns pensamentos nos aprisionam verdadeiramente numa ideia, não é mesmo? A gente fica às vezes sem força para agir. Comece a observar onde você tem colocado a sua atenção. Qual o pensamento que você está deixando criar ninho, não é mesmo? Começa só observando. Observa as emoções. Observa a reação um com o outro, o que está evocando medo, o que está evocando a ansiedade. Começa a observar as emoções, para eventualmente você começar a observar os sentimentos, porque o sentimento é o que está por trás de tudo mesmo, né? Dessa maneira gradual, a gente vai começando a se observar e vai começando a identificar qual é a área que está trazendo tanta neblina, que é onde você está precisando investir as suas virtudes, não é mesmo? Tendo em mente que a consciência é o agente de mudança, né? Na pergunta 621, como tão disse a nossa amiga Denise, onde que está escrita a lei de Deus? É na consciência, porque é a consciência que vai nos acordar, que vai nos alertar. Tem algo aqui para você, vamos mudar isso, não é mesmo? Vocês lembram de coisas que vocês já fizeram no passado, que passou batido, mas que hoje, se você faz, já tem algo despertando? Não, peraí, não deve ser por aí, que tem algo que já incomoda? Né? A consciência nos alertando, que a gente já está começando a despertar um pouco mais a consciência, que ela é que vai ser o agente da nossa mudança. E quando a gente começa a fazer a nossa reforma íntima, a gente vai começando a se dar conta que muita coisa que a gente sabe aqui intelectualmente, que a consciência já nos alerta, mas a gente não aprendeu aqui no gut, colocar em nossas ações. Então, às vezes, isso quando você está investindo no seu acordar, traz muito desconforto. Assim como Paulo disse, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu já quero fazer, esse ainda eu não faço. Se o Paulo passou por isso, não é mesmo? A gente precisa ter isso em mente. Então tem todo um trabalho aí da gente conseguir colocar as nossas ações com o que a nossa consciência começa a nos alertar. Então é um trabalho que realmente é de se entusiasmar. Às vezes nos assusta um pouco, né? Porque às vezes você começa a acordar para aquilo que você quer ser, mas ainda você não é aquilo que intelectualmente você sabe que gostaria de ser. Então tem um desequilíbrio aí, que a gente precisa perseverar para que haja o alinhamento disso, né? E quando que essa mudança realmente acontece? A Joana de Ângeles vem nos dizer da importância disso, a importância da autoconsciência. A autoconsciência conduz o indivíduo à compreensão de como deve agir dentro dos códigos sociais, de ética, de interrelacionamento pessoal, estruturando-lhes a estabilidade. Essa conquista se expressa na graciosidade dos movimentos, na conduta jovial e enriquecedora da alegria, no intercâmbio fraternal de considerável rendimento emocional. A gente sempre brinca na oficina de virtude, fala, isso não foi nada gracioso que a gente acha. Eu sei escrever isso. E a Joana de Ângeles vem nos lembrar a importância desses movimentos graciosos, são verdadeiras conquistas do nosso espírito e é algo que a gente precisa investir. Então, quanto que esse agente de mudança? Tem que ter alguns elementos aí para a gente mudar. Quantas vezes a gente já experimentou, falando, não, agora eu vou fazer isso e eu vou mudar. E fica no lero-lero e não muda nada. Quantas vezes, não é mesmo? A gente tem que buscar esses elementos. Tem que ter em mente que quando a insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra.
desejo sincero de mudança, persistência, disposição para aceitar-se e vencer-se, capacidade para crescer emocionalmente. A gente tem que buscar esses elementos para a gente poder ter sucesso nos investimentos da nossa virtude, para que a gente consiga a transformação das nossas atitudes. E vale salientar a importância da aceitação. A aceitação de nós mesmas, extremamente importante, porque quando a gente faz a decisão que nós queremos mudar, é muito doído, gente. Por isso que às vezes a gente não se compromete com a nossa reforma íntima. A gente começa e dá um pulo para trás, porque realmente é doído. Às vezes chega a ser um insulto para a gente se dar conta da nossa pequenez, porque o nosso orgulho é muito grande, não é mesmo? A gente tem que ter coragem para se olhar de verdade. E fica complicado ainda, então a gente resiste. A gente não quer se olhar, a gente faz cara de paisagem, não é mesmo? E vai sofrendo. Só que essa resistência acaba gerando um sofrimento muito maior. Por isso que no começo eu falei, muita gente sofre muito e de forma desnecessária, porque a resistência de se aceitar do jeito que é, cria muita dor. Porque aí você precisa trazer máscaras para o convívio. E você deixa de ser real, você perde o contato com você mesmo, não é mesmo? E todos nós passamos momentos por isso. Por isso que o primeiro passo é a gente nos aceitar. Porque a resistência vem do nosso inconsciente, daquilo que a gente não está vendo, daquilo que a gente não aceita. Quando a aceitação vem da parte mais acordada de você, vem da parte mais serena e tranquila, da parte que quer despertar, da parte que quer evoluir. Então a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo. Só o fato da gente quebrar a resistência já tira muito do nosso sofrimento. A gente sente um alívio. É assim como eu sou. E daqui para frente eu posso fazer a minha transformação. Então você tem um pouco mais de atenção livre. Porque às vezes a gente gasta muita energia resistindo, suprimindo o que a gente sente, não querendo dar conta, jogando embaixo do tapete. Isso desgasta muito a nossa energia. Quando a gente aprende a usar essa energia para se conhecer, para se lapidar, para investir nas virtudes, a gente tem um pouco mais de tranquilidade. A gente vai conquistando devagarzinho um pouco mais de paz. E muita gente confunde, a gente fala muito disso na oficina, muita gente confunde aceitação com passividade. Não é uma atitude passiva, pelo contrário, a aceitação é uma atitude ativa. É o entendimento que a gente não pode se opor ao fluxo da vida. A aceitação é a gente entender que tudo passa, que tudo se transforma. Então, quando a gente aprende que a gente não pode se opor ao fluxo da vida, que a gente tem que ir, que a gente aceita, a gente começa a entender que precisa trocar alguns paradigmas comportamentais, se a gente quer realmente se transformar. E isso nos convida à luta, ao trabalho. Não é mesmo? Então não tem nada de passivo aí, pelo contrário, é uma atitude muito ativa. E quando a gente entra nesse estado de aceitação, a gente começa a entrar num estado de graça. Por quê? Porque a gente fica com um pouquinho mais de clareza com o que a gente precisa fazer. Porque a resistência nos neblina o nosso discernimento, a gente tem um pouquinho mais de discernimento. E aí é onde a gente começa a aceitar um pouquinho mais o outro, né? A ficar um pouco mais tolerante, e aí vem todo um caminho, uma virtude chama a outra. E desse espaço mais expandido, a gente vai tendo mais paciência, a gente vai começando a realmente a conectar mais com a essência divina do outro. Porque a partir do momento que a gente começa a se aceitar, a gente está mais perto da nossa essência divina, não é mesmo? Quem está resistindo é o ego, é aquele que não quer assumir responsabilidade. Mas a aceitação vem de um espaço mais sereno de consciência. E é por isso que às vezes as dificuldades se dissolvem com muito mais facilidade. E a gente precisa usar da aceitação para ajudar a gente a enfrentar os momentos de surpresa da vida. Não é mesmo? Quando vem essas surpresas que do nada tiram o nosso chão, do espaço da aceitação, a gente tem um pouquinho mais de fé. Porque a aceitação é um dos elementos
fundamentais da nossa fé. Então, da aceitação, a gente já se sente um pouco mais abraçado com essa força construtora, que é a força da fé, que nos fortalece e nos encaminha e nos ajuda a buscar um caminho de uma virtude, em vez da resistência. Outra parte muito importante a gente observar para o nosso sucesso é a perseverança. A perseverança e a firmeza ou constância num sentimento, numa resolução, num trabalho, apesar das dificuldades e dos incômodos. É a virtude que contribui para o êxito na vida humana. E nós temos muito obstáculo à perseverança, a rotina, o desânimo, o medo de mudança. Todas as pessoas que não estão conseguindo conquistar as suas metas, de alguma forma, deixou a atenção ficar bloqueada num obstáculo. E quando a gente aprende a pegar a nossa atenção e retirar do obstáculo e colocar na meta, a gente persevera. Não importa o tempo que demore, mas a gente está num caminho de construção. Quando a gente para no obstáculo, a gente fica estagnado. E quanto de nós ficamos encarnações e encarnações estagnados nos nossos obstáculos? Não é mesmo? Agora é hora, entendeu? Agora é hora de usar as ferramentas que a gente está aprendendo para a gente corrigir as nossas imperfeições, porque esse é o caminho da nossa evolução, não tem outra maneira. E quando a gente começa a praticar mais a persistência, que é uma virtude imperativa para o nosso sucesso, a gente vai sentindo que a gente pode fazer escolhas mais saudáveis. Então a gente já não se sente tão prisioneiro de consequências que a gente está experimentando do passado, que está apertado. A gente sente que no momento aqui e agora, a gente tem mais força para começar a fazer as ações mais virtuosas que vão trazer no futuro momentos de mais paz. Então é imprescindível. E quando a gente começa a se investir de perseverança, de aceitação, a gente vai se dando conta da importância desse trabalho para a nossa evolução. E é aí que a gente começa realmente a entender o quanto sagrado é esse trabalho. É um trabalho muito sagrado e requer que a gente se comprometa, que a gente se persevere, para a gente conquistar a nossa evolução. É só aí que a gente realmente se compromete com a nossa reforma íntima, quando a gente começa a investir nessas virtudes. Então, mais do que nunca, é imperativo para o nosso progresso que a gente comece a praticar aceitação e perseverança um pouquinho mais, porque é esse o caminho que vai nos levar ao desenvolvimento das nossas virtudes. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O Espírito Emmanuel comenta esta frase e mostra que Jesus não se refere a um fim que simbolize o termo, e sim a finalidade, ao alvo. Para evoluirmos, nós precisamos perseverar. Então, quando Jesus falava assim, ele queria convidar a gente a atingir a nossa meta. Qual que é a nossa meta, eventualmente? Ser espíritos puros, né? A perfeição. Então, nós temos que ir em frente nessa caminhada. Então, vamos lá, o desenvolvimento de uma virtude. A virtude adquirida pelo hábito do bem, repetição exaustiva dos atos virtuosos. Colocar as ações na prática dessa virtude. Então, todo mundo aqui, não sei se todo mundo aqui, mas quem já tentou cortar um hábito ruim? Quem já tentou parar de fumar? Quem já tentou morder a unha? Tem tantos maus hábitos por aí, não é mesmo? Quem já tentou cortar um hábito ruim sabe quanto que é forte essa força, não é mesmo? É uma força que avassala, a gente tenta e sofre porque não consegue, é muito difícil. Por isso que a gente fala, a melhor maneira de quebrar o mau hábito é criar um bom hábito para substituí-lo, né? Para neutralizar essa força imensa. Então a gente tem que aprender a trabalhar a força do hábito. E infelizmente a gente só conhece bem a força do hábito nos hábitos ruins, não é mesmo? Então a gente aprendendo a usar a força do hábito para praticar o bem, o ato de uma virtude, a gente aprende a trazer essa força para o nosso dia a dia. E como é que a gente faz isso? Repetindo exaustivamente o ato virtuoso.
Então, por exemplo, se eu estou querendo investir na bondade, a gente tem que aprender a colocar a bondade no olhar, nas escolhas, nas palavras, no pensamento, nas decisões, nas atitudes, nas ações. Acostumar, perseverar, em todo momento, colocar uma gotinha dessa bondade nessas ações. E a gente tem que fazer isso até que nós tenhamos criado os dispositivos mentais espontâneos referentes a essa virtude. Então, quer dizer, tipo, para sempre, não é mesmo? Porque a gente sabe que demora para adquirir uma virtude, né? Quantas literaturas que a gente já leu, né, Ivan? Que fala que às vezes para conseguir a potencialidade da virtude, às vezes demora 100 anos, demora um século, demora uma encarnação inteira. Porque a gente ainda tem muitas tendências, né? Então a gente precisa começar a praticar, perseverar, repetir até que ela se torne uma força onde impere mais. Essa é a transformação para o homem de bem. Quando a gente consegue colocar esse hábito de fazer o bem nos pensamentos, nas ações, nas atitudes. E o sucesso disso é a gente aproveitar cada uma das oportunidades que a vida se apresenta para a gente praticar. É imperativo. É usar a força do hábito para que a gente possa experienciar. E nem que a gente consiga adquirir uma gota dessa virtude, mas se é uma gota genuína, vai fazer uma mudança fantástica na nossa vida. Nem que seja uma gotinha, não importa. Mas cada dia mais, uma gota a mais. E eventualmente vai ser uma força que vai transformar a nossa vida, onde nós vamos aprender que nós estamos vivendo mais momentos de paz do que de medo, mais momentos de tranquilidade do que de culpa. Então, fazendo um arremate, gente, é imperativo que a gente aprenda a escutar as lições de Jesus. A gente procure aplicar as lições que a gente aprende do Evangelho, do Livro dos Espíritos, para que a gente possa ter força de fortalecer a nossa fé, para que nesse elemento de fundação no nosso ser de fé, a gente possa aprender a nos aceitar, a perseverar e aí realmente poder investir, ter força, ter entusiasmo de se comprometer, sabendo que é aqui agora que a gente está aprendendo a trazer um pouquinho mais de leveza na nossa vida. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a trazer um pouquinho mais de luz no nosso caminho. E quando a gente começa a colocar um pouquinho mais dessa luz no nosso caminho, a gente vai descobrir, olhar do lado, que as flores são mais bonitas, que o verde é mais verde. A gente vai começar a perceber o florir do nosso caminho. Porque cada virtude que a gente coloca no nosso espaço traz um gramado um pouquinho mais verde. Então aquela rua que às vezes é cheio de buraco, que deixa a gente às vezes cair num buraco fundo, vai diminuindo, vai sendo pavimentada pelas ações virtuosas do nosso caminho, não é mesmo? E mais do que isso, Jesus sempre nos fala, venha, porque o meu jugo é leve, não é mesmo? Então a gente tem que aprender um pouco mais essa leveza, entendeu? O que Jesus estava querendo dizer? E isso ele fala, ele nos alerta para nós acordarmos a nossa consciência, para que a gente possa fazer ações mais alinhadas com as leis divinas. Não é mesmo? A gente precisa ouvir isso. E ele mesmo falou, tem ouvidos quem tiver ouvidos de ouvir. Agora é hora, gente, vamos ouvir. Vamos colocar um megafone se a gente precisar, para nos relembrar, para acordar realmente a nossa consciência. Porque às vezes a gente escuta, sai para um lugar, sai para o outro. E a hora é essa, acorda, gente. Agora é hora. Por quê? Porque nós estamos num momento que não temos outra escolha. Nós estamos num caminho que precisamos desenvolver as nossas virtudes. Porque não tem como a gente entrar pela porta do fundo na regeneração. Não tem jeito. Nós vamos ter que entrar pela porta da frente. E são as virtudes que vai criar esse caminho para a gente. A gente tem que começar aqui agora a se preparar para a regeneração. E como é a regeneração? É uma energia, né, uma atmosfera onde o bem predomina. É ou não é? O bem predomina. É onde todo mundo é real. É onde a gente vai
se identificar pelos mesmos pensamentos, pela mesma ação no bem, isso não vai ter como criar máscaras. Aqui a gente pode estar com um pensamento muito ruim, maldoso, vingativo, a gente põe uma máscara de tudo bem, cara de paisagem, sai por aí, tudo bem, ninguém percebe. Isso não vai acontecer na regeneração, porque a nossa vibração não vai bater. Nós temos que nos harmonizar, nós temos que encontrar o caminho da virtude se a gente quiser ir. E é uma oportunidade que Deus está nos dando para a gente restaurar os equívocos do nosso passado. Então o convite, meus queridos, quando a gente está investindo nas nossas virtudes, a gente está tendo a oportunidade de reparar os nossos equívocos, os danos que nós criamos no passado com as nossas ações equivocadas, os danos que foram feitos para nós e os danos que nós fizemos para outros. E no caminho da virtude, nós estamos tendo essa oportunidade. Então, é importante a gente pedir a Deus que nos ajude a restaurar os danos que nós criamos no passado. E como que a gente pode fazer isso? Orando, meditando, pedindo a Deus que nos dê força, coragem, comprometimento, perseverança. Às vezes a gente pede a Deus que tire os problemas do nosso caminho, mas a maneira certa de olhar é pedir a Deus que nos ajude a investir nas nossas virtudes, para que a gente tenha um pouquinho mais de perseverança, para que a gente tenha um pouquinho mais de aceitação de onde nós estamos, para que Deus nos ajude a levar aonde nós queremos ir. Então, queridos, se tem alguém experienciando o sofrimento, se tem alguém com dificuldade com seu companheiro ou com seus filhos, se tem alguém com problema de trabalho, se tem alguém sofrendo por falta de trabalho, lembre-se que tudo passa, é só um momento de sofrimento. E a gente aprendendo a orar, pedindo a Deus que ajude a gente a se comprometer de verdade no trabalho de investimento das nossas virtudes, pedindo a Deus que fortaleça a nossa força interior, a nossa vontade determinada, para que as nossas escolhas estejam um pouquinho mais de acordo com as virtudes que nós estamos querendo para 2013. Tenho certeza que esse ano vai ser um ano de um pouco mais paz para nós. Então esse é o convite, queridos. Não vamos mais desperdiçar tempo, porque Jesus está esperando por nós. Não vamos mais ficar no lero-lero. Vamos nos aprender a nos observar. Vamos aprender a ficar vigilante com os nossos pensamentos e olhar por trás deles quais são os sentimentos que estão lá, que precisam ser transmutados. Quais são os sentimentos que nós estamos criando um ninho e que está trazendo a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa confusão. Vamos fazer a nossa faxina espiritual. Vamos nos investir de virtudes para que os nossos movimentos sejam um pouquinho mais graciosos. E é nesse comprometimento, nessa vontade imensa que a gente tem de orar, de pedir a Deus, ajude-nos a percorrer um caminho da virtude. Ajude-nos a fazer ações no caminho do bem, ações generosas, ações bondosas, ações tolerantes. Essa é a maneira, meus queridos, que a gente vai dissolver todos os nossos sofrimentos. Não é fácil, não é mágica. Às vezes a gente começa, é como um descascar de uma cebola. Uma hora, quando a gente pensa que está tudo bem, vem outra fase na nossa reforma íntima. Mas essa é a boa notícia: quanto mais luz a gente traz, mais a gente vê, não é mesmo? Mas essa é a boa notícia, não é para nos desencorajar, é para nos entusiasmar. Porque quanto mais a gente vê, mais a gente pode transmutar. Quanto mais a gente vai vendo, mais a gente vai clareando o nosso caminho. Então requer que cada um de nós se comprometa com a honradez desse trabalho, que a gente possa percorrer uma estrada que é um pouquinho mais florida, uma estrada que é composta de pedregulhos de luz, não pedregulhos de sofrimento, e que cada uma dessas pedrinhas possa iluminar o caminho de cada um de nós, para que nos inspire ainda mais, buscar mais uma virtude, mais uma outra gotinha de virtude, porque cada virtude que a gente traz para o nosso caminho é mais uma luz que a gente acende
no nosso espírito, no nosso coração. E essa é a luz, meus queridos, que nos conecta com os nossos mentores, que estão 24 horas perto da gente, pronto para nos ajudar. A gente só precisa elevar um pouquinho a nossa vibração para nos sermos banhados de inspirações, de ajuda no nosso discernimento. E quanto mais a gente percorre esse caminho, mais próximo a gente se sente de Deus. E nesse caminhar, com a proteção dos nossos mentores, Jesus, que está nesse barco junto com a gente, nesse fluxo sem fim, nesse fluxo de vida, nesse caminho, aí sim a gente vai sentir realmente que está muito mais perto de Deus. E é isso que eu desejo para 2013, que todos nós cheguem o mais rápido possível, com mais números de virtudes em 2013, porque é o que Jesus está esperando de nós. Jesus espera, não deixa ele ficar esperando, gente. Vamos que vamos. É isso aí. Muito obrigada.